Está na hora dela. Conversando Direito, com a professora Luciana Nepomuceno. Ela que já está conectada com a gente, a primeira edição do Central 98. Luciana, bom dia para você. Bom dia, Carol. Bom dia, João. Bom dia para nossa audiência. Luciana, mais hoje... uma feira. Pode falar, Lu. Falei que é mais uma terça-feira, Carol. Mais uma terça-feira e mais uma vez a gente vai falar aqui sobre questões ligadas ao ex-presidente Jair Bolsonaro, agora falando desse julgamento que sim, tem dado o que falar. No dia 25, o STF vai decidir se aceita ou não a denúncia da Procuradoria-Geral da República sobre aquela suposta tentativa de golpe de Estado envolvendo o ex-presidente e pessoas ligadas a ele. E nesse meio tempo aí tem julgamento de recurso, fica às vezes um pouco difícil para o cidadão comum entender qual que é a ordem, qual que é o trâmite. Então explica pra gente aí como é que tá esse processo, o que a gente pode esperar pra frente. Carol, o relator Alexandre de Moraes liberou o processo para julgamento pela primeira turma. E o presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, pautou esse julgamento para os dias 25, inclusive é o meu aniversário e também do glorioso Atlético Mineiro, e para o dia 26. Então, começando no dia 25, nós teremos ali a deliberação pela primeira turma se a denúncia será ou não recebida. Então, haverá um julgamento preliminar. Nós não vamos ter a condenação ou absolvição do ex-presidente e dos outros 7 denunciados nesse momento. Esse mês, o que no dia 25 e 26 os ministros irão decidir é se Jair Bolsonaro e os outros acusados se tornarão réus e se nós teremos uma ação penal. Se a maioria da primeira turma entender que sim, há indícios de autoria e de materialidade, a denúncia será recebida e a partir desse momento eles vão se tornar réus e nós teremos a instrução desse processo. Mas pode acontecer o que não é a expectativa, que os ministros venham a decidir que essa denúncia não vai ser recebida e aí haverá um arquivamento, mas não é a probabilidade do que irá acontecer na semana que vem no julgamento desse recebimento da denúncia. Ô Luciana, e se essa denúncia for aceita, né, pela turma, o julgamento acontece dentro da turma ou vai a plenário, né? Porque tem alguns das pessoas que estão sendo denunciadas, né, de alguns integrantes denunciados, eles querem que vá para plenário e não na turma. Como é que fica isso? Não, o julgamento ele será feito na primeira turma, seja esse julgamento preliminar de recebimento ou não da denúncia e o julgamento final sobre quando a primeira turma vai decidir se Jair Bolsonaro e os outros acusados serão condenados pelos 5 crimes pelos quais eles foram denunciados ou se eles serão absolvidos, porque há essa previsão no regimento interno do Supremo Tribunal Federal dessa competência ser fixada a partir da relatoria que é dada pelo ministro Alexandre de Moraes. Então, nesse dia 25, o que nós vamos ter é, sendo recebida a denúncia, aliás, antes da primeira turma decidir se recebe, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, ele vai fazer o relatório do processo, relatório da denúncia, que é um resumo sobre os principais pontos que estão sendo ali alegados pelo Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, na denúncia, e após a leitura do relatório, vai ser dada a palavra para a Procuradoria fazer a sustentação oral e depois para a defesa dos 8 acusados, que eles vão ter o direito de se defenderem oralmente ali na sessão. E no dia 26, a programação é de que os ministros comecem a discussão para votar se recebem ou não essa denúncia. Então, o julgamento sobre o juízo de culpabilidade
não irá acontecer, como eu disse, nem no dia 25, nem no dia 26, e quando acontecer, e se acontecer, o que eu repito é a probabilidade de que essa denúncia vá ser recebida de forma unânime, quem fará o julgamento sobre o juízo de culpabilidade, se Jair Bolsonaro e os outros acusados serão condenados ou não, será também a primeira turma. Ah, mas esse processo pode chegar até o plenário? Sim, pode chegar a depender do resultado e dos recursos que as defesas irão fazer. Mas o julgamento, inicialmente, é de competência da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Ô, Luciana, só para a gente finalizar rapidamente, amanhã a gente tem outro julgamento de recursos de Bolsonaro e de Braga Neto, que eles pedem aí que o STF impeça os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin de atuarem nesse julgamento. Você acredita que isso pode acontecer? Eles podem ser impedidos? Pelo entendimento que já foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal, eles não irão acatar essa alegação, que é uma alegação de suspeição do ministro Alexandre de Moraes, pelo que já foi decidido. Então, acredito que esse ponto da defesa, essa matéria preliminar da suspeição, será rejeitada pelo Supremo Tribunal Federal e será mantida tanto a relatoria do relator Alexandre de Moraes, quanto a própria competência do Supremo para julgar esses casos.